Minha gente, amiga, me chega uma outra reportagem inédita agora de São Paulo, que eu divido com você de todo o Brasil. Um homem é preso, acusado de agredir copiosamente uma criança de 3 anos. Esse homem é o padrasto da criança. Além de tudo, a polícia, quando começa a investigar esse caso, descobre também que ele mantinha a esposa e também a filha em cárcere privado em São Paulo. A família toda morava num sítio, mas, embora a distância entre as casas, os vizinhos ouviram os gritos. Quando a família começa a gritar, a guarda municipal chega. A criancinha de 3 anos que foi agredida selvagemente por esse homem foi levada para o pronto-socorro. Recebeu atendimento médico. O padrasto foge. Ele bate na criança, foge, mas horas depois ele volta para o sítio, mas é cercado pela guarda municipal no matagal, acaba preso. Dá a imagem dele para mim, por favor. Aí está. Esse é o homem apontado pela polícia como o rapaz que deixava a mulher em cárcere privado e batia covardemente numa criança indefesa. Numa menina... É menino ou menino? 3 anos de idade. 3 anos de idade tinha a criança. É um menino. E batia dessa maneira até ser preso por homens da Guarda Municipal que fizeram um bom trabalho ao cercarem esse rapaz na mata aqui em São Paulo. Reportagem inédita do Aurélio. Põe no ar. Homens da Guarda Municipal Civil estão entrando aqui na casa onde tudo aconteceu, onde uma criança de apenas 3 anos, um garotinho, foi espancado pelo padrasto. Tudo aconteceu dentro desta casa aqui. A gente está tendo acesso exclusivo à propriedade. A mãe está com o garotinho no hospital, enquanto ele se recupera. E aqui a gente consegue ver como eles moravam. Ali a porta a gente vê que ficou trancada depois que o padrasto foi preso e a mãe saiu do local com os filhos. Mas foi aqui justamente que os homens da GCM encontraram este homem depois das agressões, depois de socorrer o garotinho. Tudo fica fechado, mas aqui ó, a gente tem, o guarda está mostrando, tem um vidro que dá para ver parte interna da casa. E foi justamente nestes cômodos, aqui dentro, que este garotinho era espancado. E os guardas estão falando pra gente aqui que essas agressões eram constantes, inclusive de outra propriedade, né, Horta? Dava pra relatos, dava pra escutar essas agressões. A vizinha do lado comunicou a gente aí, a chegar no local, e de lá eles escutavam o pedido de socorro daqui. Aqui de dentro, ou seja, de outra propriedade, centenas de metros distante, eles escutavam os gritos de pavor do garotinho e da mãe também. Pedindo, a mãe gritando, pedindo pra parar, que ia matar e foi em vão. Paulo Felipe Dilcer, de 20 anos, foi identificado como sendo responsável pelas agressões contra a criança. A família simples vivia isolada nesta casa, na zona rural de Estiva Gerbe, que fica a 160 quilômetros da capital paulista. O garotinho, além dos hematomas espalhados pelo corpo, teve um dos braços quebrado em 3 pontos diferentes. Por mais que eu já tenha visto, eu não achava que um ser humano era capaz de tanta crueldade. A criança com 3 anos suportar soco no rosto? Que ser humano é esse? Aqui a gente vai mostrar o quarto onde, segundo relatos, todas as agressões que eram rotineiras, aconteciam com uma frequência muito grande, aconteciam. Exatamente neste cômodo, no primeiro cômodo da casa, tem uma cama e muitas roupas. A criança era jogada ao chão e constantemente era agredida pelo padrasto, uma força desproporcional. E justamente neste dia, onde o padrasto acabou quebrando o braço do garotinho, os gritos, não só da criança, como da mãe dela, eram tão altos, tão fortes, que vizinhos de uma outra propriedade, que ficam lá ao fundo, bem ao fundo, mais de 300 metros daqui, que escutaram esses gritos e chamaram as autoridades. Senão, muito provavelmente, todas essas agressões iriam continuar.
A gente observa aqui que toda a estrutura que a família morava é uma estrutura bem simples. Os guardas estão contando pra gente que depois de tudo que aconteceu, eles ainda voltaram aqui por 2 vezes, porque o homem teve a audácia, depois de tudo, mesmo sendo procurado pela polícia e pela guarda, de ainda voltar aqui. Tanto é que os vizinhos também viram essa movimentação aqui, né? Isso. Ver a presença da viatura chegando, eles se esmaziou pro meio do mato aí e não foi possível localizar o mesmo no dia. As buscas por Felipe estavam intensas e concentradas na região. O excesso de confiança do agressor foi o que fez ele ser localizado e preso. Ele se julgava inocente ainda. Entendeu? Ele tinha confiança que ia conseguir provar a inocência dele ainda. E foi pego no meio do mato de novo. Se não fosse a guarnição perceber que ele estava no telefone e falando, escutou a voz dele, caiu pro meio do mato e conseguiu pegar ele. A gente pode perceber que aqui atrás da propriedade tem até esse matagal que o Horta está falando pra gente, fica bem aqui atrás, e ele, sendo procurado pelas autoridades, ficava na casa, mas mesmo estando na casa, quando via a aproximação de alguém, seja das autoridades ou até mesmo de vizinhos, ele apagava as luzes e corria pro mato, este matagal que fica bem atrás, que é difícil acesso, somente quem conhece realmente consegue chegar até lá e ter um acesso um pouco mais fácil, e justamente foi lá que a guarda prendeu este homem, o Felipe, identificado como Felipe, prendeu este no local. Como o guarda falou, ele, vendo a aproximação, ainda assim falava ao celular. E foi neste momento, lá no meio do matagal, que o homem que agrediu o próprio enteado de 3 anos foi preso durante as buscas. Representamos pela prisão temporária junto ao Poder Judiciário e a juíza de plantão, doutora Fabiana Garibaldi, decretou a prisão temporária dele por 5 dias. E nesse período nós pretendemos terminar a investigação e delimitar se realmente foi ele ou não o autor do fato. Mas ao que tudo indica, foi ele sim o autor desse crime grave. As agressões aconteciam naquela casa que fica bem no final desta estrada que nós estamos. E desta outra casa aqui, que fica a cerca de 300 metros, que os gritos de socorro, não só da criancinha, como da mãe dela, eram frequentemente ouvidos. Isso em diversas horas do dia, durante a manhã, à tarde e até mesmo durante a madrugada. E a gente vai tentar ver aqui se a gente consegue falar com alguém da casa. O guarda foi até lá, teve acesso à propriedade que está trancada aqui, para ver se alguém pode conversar com a gente. Daniela conta que no dia em que o garoto foi brutalmente agredido, ela não ouviu gritos, mas um parente dela, que estava na casa, percebeu que algo estranho estava acontecendo na residência vizinha e chamou as autoridades. Segundo ela, os gritos de terror eram constantes. Muitas vezes antes tinha muitos gritos, mas assim, não pedindo socorro. Não sei se era batendo ou não, né? Não tem como saber, mas eu escutava a mulher gritando. Segundo o Conselho Tutelar, depois de colher depoimentos da mãe e das crianças, ficou comprovado que todos na casa eram vítimas das agressões de Felipe. Lá, além do homem e da esposa, vivia um garotinho de 3 anos, fruto do primeiro relacionamento da jovem, e mais uma criança, filha do casal. E teria sido depois do nascimento desta bebê que as agressões ficaram ainda mais sérias. Pelo relato da mãe, esse padrasto, ele tem uma filha com a genitora e ele não deixa o menino se aproximar da filha dela. Então, eu acredito que seja ciúmes, ódio, raiva. No dia do último ataque, Felipe trancou o enteado em um dos cômodos e obrigou a esposa a ficar do lado de fora, ouvindo os gritos de pânico do filho. O padrasto pegou, trancou a criança no quarto e começou a bater. E ela do lado de fora, ela não conseguia fazer nada. Quando ela conseguiu entrar no quarto, ela viu a criança no chão deitado. Aí ela imaginou que ele podia ter morrido. Aí ela pediu para uma pessoa que estava passando no local acionar o SAMU. Felipe também mantinha a mulher em cárcere privado. A esposa ficava presa dentro da própria casa e, por isso, não denunciava as agressões do marido. Daniela, a vizinha, afirma que no tempo em que a família morou próximo à casa dela, nunca viu a mulher fora de casa, somente Felipe que deixava o local. Eu nunca vi ela. Ela nunca saiu para fora. Não vi ela passar na estrada, nada.
Eu nem sei como ela é, sinceramente. O garotinho no hospital, recebendo atendimento, falou duas coisas que tocaram a equipe de profissionais. Chamou o agressor de pai e disse que estava com fome. Pediu apenas um biscoito. Ele sorriu para as conselheiras, né? Brincou com as conselheiras, né? Pediu que eu levasse biscoito recheado para ele, que é isso que ele gosta. Puxa vida, eu fico muito triste por essas crianças que têm monstros disfarçados de pais, monstros disfarçados de padrastos dentro de casa, como naquele caso que nós mostramos na semana passada, do homem que trancou a família inteira dentro de casa na Bahia, em Feira de Santana, e colocou fogo. As próprias crianças pediam para o pai salvá-las, achando que era um acidente, mas na verdade não, que era um fogo colocado de propósito por esse homem. E nesse outro caso, a criancinha implorando para o padrasto, que chamava de pai, ainda de uma maneira ainda mais carinhosa, para não cometer aquela atrocidade. Nem assim ele se sensibilizou, Percival. Ou seja, esse padrasto é um homem totalmente desqualificado. Quer dizer, ele via nesse menino, essa criança inocente de apenas 3 anos de idade, uma ameaça. Ele não queria que esse menino se aproximasse da filha dele. Agora, o papel da mulher, a mulher desse padrasto aí também é lamentável, né? Quer dizer, ela sabia que o menino espancava, que ele também era refém, né? Mas também era refém dele também, né? Esse negócio de refém numa casa,